Eu falar mais um pouco da minha história do tatu, um balaio de tudo um pouco. Como eu disse, estava entrando na adolescência, arrumando os primeiros namoradinhos, muito difícil. Então agora, naquela época tinha uma chamada traição, a gente acordava alguém que estava com serviço atrasado na madrugada da sexta. Não só para falar para ele que ele ia ter um mutirão no sábado, mas também para ganhar o forró à noite. E nisso não ia só homem, ia mulherada, criança, tudo para a mesma casa. Um pouco de mulher ia trabalhar, fazer as comidas, era muita gente. Um pouco ia fiar, mexer com algodão, fazer fio, escaroçar algodão, cardar algodão. E era uma cantoria, uma festa só. Apesar de ser trabalho. Apesar dos homens ter ido para a lavoura, ou para roçar um pasto, ou para fazer cerca, as mulheres ficavam em casa, fazendo isso, fiando, mexendo com algodão, fazendo tudo que se faz com algodão para depois ir pro tear, fazer as cobertas, as mantas da época, fazer calça para os homens trabalhar. E nesse dia, eu tive contato com um ser, um rapaz maravilhoso, perfeito. Depois de todos os afazeres feitos do dia, chegou a hora de começar a festa da noite. E essas festas costumavam amanhecer, costumava dar 6 horas, 7, e o povo ainda estava lá. E nesse dia, o sanfoneiro não pôde ir. Eu não sei o que aconteceu, que o sanfoneiro da turma não pôde ir. Aí foram atrás de um sanfoneiro, de emergência, e levaram esse rapaz. Oh, foi a festa mais perfeita para mim. Foi o forró, o rastapé mais importante. Ele chegou montado a cavalo, naquela época, os cavalos era o guichê, né, da época, um cavalo bem arriado, com pelegão bonito. Mas eu não vi ele chegando. Quando eu vi, ele já estava lá com a sua sanfona tocando. Daí ele parou de tocar e me tirou para uma dança. Gente, foi a hora mais estranha da minha vida. Parece que eu não tinha perna, parecia que o chão tinha abrido e eu tinha entrado dentro. A gente dançou, acho que umas 2 músicas seguidas. E eu saí um pouco do salão. Naquela época a gente também não podia enjeitar par. Se enjeitasse par, acabava com a festa ou você não entrava mais no salão. Mas não era esse o caso. Eu fui lá para dentro, dei uma penteada no cabelo. Naquela época a gente não tinha maquiagem. A gente não passava tanta maquiagem. Quando muito, a gente molhava a boca no papel crepom para dar cor na boca. E voltei pro salão. E
Daí a pouco ele parou de tocar, entregou a sanfona, tinha mais outros tocadores e foi à minha procura. A gente passou um bom tempo conversando, foi muito bom, foi perfeito. E ele perguntou se podia ir na minha casa e eu respondi para ele que podia. Ensinei para ele. E no dia marcado, na hora marcada, ele aparece. Então é a parte mais linda na entrada da minha, né, digamos assim, juventude sofrida. Mas já que nessa época eu já andava mais bem arrumadinha, porque a patroa do meu pai, as duas filhas dela, moça, resolveram a cuidar da gente. Assim, eles levavam roupa usada pra gente, calçado usado, e eram umas roupas muito boas. Que lá onde eu morava, nesse lugar, praticamente ninguém vestia assim, vestia igual. Então eu passei a andar arrumadinha, mesmo com roupa usada, que esses patrão levavam de Goiânia. Então eu já não sentia tanta vergonha das minhas vestes. Eu já tinha o que vestir. E aí então a gente começou um namoro lindo, maravilhoso. Parecia que não ia ter fim. Até eu receber a segunda acusação, a segunda decepção da vida. Quando apareceu uma moça interessada por ele, inventou para a mãe dele que eu tinha tirado a roupa para ele, para que ele casasse comigo. E naquela época essas coisas não podiam acontecer, né? Não podia. Naquela época que se falasse se ficou, já tinha até ficado grávida. E como a mãe dele já era meio implicada comigo, por eu ser pobre, ela queria para ele uma moça rica, e fez com que a gente brigasse, entre aspas, porque eu aqui sempre pensei muito nas consequências, nas dificuldades, e eu achava que família era a melhor coisa, é a melhor coisa da vida. Aí ele me chama para fugir. E eu não... Fiquei muito brava. Naquela época eu já pensava igual eu penso hoje, no meu pensamento, a minha cabeça, eu acho que não mudou. Meu jeito de pensar, meu jeito de ser. Contei para minha mãe do que estava acontecendo. Minha mãe é uma mulher muito da sapeca, da barulhenta, da alegre. Falou para mim assim: ô minha filha, mas ele é um bom rapaz. Um rapaz de futuro. Um rapaz que tem uma profissão que além dele ser um lavrador, ele é marceneiro, trabalha muito bem com madeira na marcenaria. Foge com ele. Vai até Rubiataba, passa a noite lá com ele e volta e a gente casa vocês. E eu fiquei brava com a minha mãe e falei, mas que situação mais difícil, que coisa mais feia. Eu não vou ter paz com essa sogra. Não vai dar certo isso. E ele ainda ficou insistindo por um bom tempo, mesmo que aquilo doía em mim, mesmo que eu queria muito aquele moço, aquele rapaz. Eu decidi que não. Que era melhor não. Então,
A mãe dele achou um jeito de achar uma moça rica, de posse, para ele casar. A mãe dele chegava para pôr ele de castigo para ele não encontrar comigo, era muito estranho. E os filhos na época obedeciam, né? Era muito engraçado até. E ele ficou noivo. E a minha mãe, já cansada de me ver trabalhando na roça, não tinha tempo para nada. O jovem ia para as quermesses, ia para as festas da igreja.